Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje traremos um vídeo sobre a história de Clipot Zephyrus e sem mais enrolações, vamos lá. Na vasta e desolada extensão do princípio, havia uma imensa casca irracional, agora conhecida como Clipot. Em seu canto do princípio, Clipot estava sozinho. Clipot não pensou, pois não havia nada em que pensar. Clipot não se moveu, pois não havia nada para se mover. Mais especialmente, Clipot não morreu nem viveu, pois não havia nada para demarcar a linha entre os vivos e os mortos. E Clipot estava feliz. Na vasta e desolada extensão do princípio, havia um ponto de luz intenso e singular, agora conhecido como Zephyrus. Sem corpo, Zephyrus estava livre para explorar o começo como bem entendesse. Zephyrus circulava as formas e padrões ao redor deles, guardando cada um na memória. Em suas mentes, Zephyrus analisou tudo que viram, comparando e contrastando as míriades de visões para que eles pudessem entender tudo. O próprio ato de ser foi uma maravilha, maravilhosa, e Zephyrus deveria ter ficado feliz. Mas Zephyrus estava sozinho. E Zephyrus estava infeliz. Na vasta e desolada extensão do princípio, Zephyrus encontrou Clipot. Antes, Clipot e Zephyrus estavam sozinhos, coisas singulares das quais nada podia ser comparado. Mas agora, unidos da vasta expansão do princípio, uma consciência caiu sobre eles, de coisas que eram e coisas que não eram. Clipot estava escuro, era frio e irracional e dolorosamente existente. Sua carne se espalhou pela vasta extensão do princípio, pesada com matéria, mas desprovida do calor que irradiava de Zephyrus. Não ignorando mais o que poderia ou não ser, Clipot ficou confuso e assustado. No entanto, Zephyrus, não mais sozinho na vasta expansão do início, estava exultante. Embora cientes de sua própria impotência incorpórea, os Zephyrus ganharam contexto para sua luz, coisas com as quais iluminar e aquecer. Aqui estava algo sobre a qual compartilhar seu conhecimento, para compartilhar as maravilhas do princípio. Movidos pela inveja e alegria, Clipot e Zephyrus se inundaram um com o outro, e a vasta e desolada extensão do início deu lugar às luzes e maravilhas da criação. A criação, possuindo a sabedoria de Zephyrus e a matéria de Clipot, rapidamente se desdobrou com abandono alegre. Primeiro, a criação explodiu para fora, demarcando luz e escuridão, rápida e lenta, calha e crista. E a criação estava feliz. Em segundo lugar, a criação inundou o vazio com todos os tipos de sólidos, líquidos e gases, demarcando onda e partícula, matéria e energia, movimento e quietude. E a criação estava feliz. Terceiro, a criação inundou a matéria do segundo com a explosão do primeiro, demarcando átomo e quark, bárion e não-bárion, reação e resistência. E a criação estava feliz. Quarto, a criação experimentou com os frutos do terceiro, demarcando o planeta e o vazio, a estrela e a singularidade, o pó e o plasma. E a criação estava feliz. Quinto, a criação impregnou os produtos de seus experimentos com autodireção, demarcando vida e morte, planta e animal, osso e carne. E a criação estava feliz. Sexto, a criação concedeu a todos os que se moviam uma essência imortal e imutável, demarcando mente e alma, dor e alegria, amor e ódio. E a criação estava cansada. Embora sozinhos em seu trabalho, os esforços da criação não passaram despercebidos. De sua miríade de jardins surgiram 4 tribos de seus filhos. Dos jardins de pedra surgiram os gigantes, bestas grandes e poderosas que caminhavam pelas montanhas como colinas e os oceanos como lagos. Em reverência à criação, eles esculpiram rios e desfiladeiros, moldaram montanhas e até mesmo quebraram e uniram as terras em uma miríade de formas. Dos lagos lamacentos surgiu o jardim, colorido na aparência e no comportamento. Em reverência à criação, eles mantiveram suas grandes obras, polindo e espainando as pedras da terra para que brilhassem à vista de todos. Das planícies arenosas surgiram os anjos, coisas de partes iguais de energia e matéria. Em reverência à criação, eles julgaram todos os que caminharam e rastejaram,
ensinando todos os que quisessem ouvir sobre o comportamento reverencial adequado e guiando cuidadosamente todos os que não quiseram no caminho da retidão. Finalmente, do barro dos planos e das colinas e dos vales, das mãos dos gigantes, e das vassouras dos Shedim e da sabedoria dos anjos, surgiu o homem. O mais querido da criação era o homem, que considerava seus 12 olhos belos e suas 12 pernas graciosas. Foi o homem que construiu os templos da criação, o homem que reuniu seu gado mais gordo e frutas macias para os altares queimarem. O homem cantou canções de louvor de suas 6 bocas, acalmando a mente cansada da criação. Muitos presentes foram concedidos ao barro, como agradecimento pela reverência do homem. Grãos, frutas vermelhas, vegetação, gado, tudo fluía livremente dos rios de água doce e planícies suaves, embora os filhos mais velhos da criação olhassem com inveja. Mas nesta era de retidão, o homem compartilharia os frutos do bairro com seus irmãos mais velhos. Por algum tempo, tudo funcionou perfeitamente. Mas com o tempo, os remanescentes de Klipot mexeram e as costuras da criação começaram a se desgastar. A erosão da criação foi silenciosa, a princípio. Os gigantes, por mais massivos que fossem, primeiro sofreram pelos movimentos de Klipot. Suas peles de pedra racharam, forçando um doloroso palpite em seus passos. Dentro de suas formas cresceu um líquido nocivo, cobrindo-os com seus esporos rançosos. Em breve, as gemas que pontilhavam suas formas ficariam turvas e sujas, e os gigantes estavam cegos, enlouquecidos de dor e tristeza. Em seguida, sofreram os Shedim, responsáveis pelo bem-estar dos gigantes. A lama solta que cobria seu esqueleto endurecido caiu, levando consigo as cores vibrantes do Shedim. Não mais protegidos do calor ou do frio, os Shedim se contorciam de dor, afiando a garra e o chifre em suas convulsões desesperadas. O sofrimento do homem foi sutil, a princípio. A coesão social que antes definia sua compaixão esmaeceu, deixando apodrecer o ódio e o medo. Logo, o homem individual foi incapaz de manter até mesmo os laços de argila entre seus rostos, dividindo-se em 6 formas odiosas. Os anjos, de semblante radiante, procuraram consertar as enfermidades de seus pares, mas eles também cairiam à medida que sua luz escurecesse e diminuísse, até que seus corpos de vidro parassem de escuridão. O casamento de matéria e energia não aconteceria. Cefirus ficou arrasada. Antes, a vasta e desolada extensão do princípio era tudo o que existia e tudo o que seria. Agora, seu vasto vazio contrastava com a vibração da criação. Retornar a tal solidão era inaceitável. Klipot não era mais confiável, e, ainda assim era a matéria pela qual a energia de Cefirus estava incorporada. Os Cefirus teriam uma chance, antes que a solidão os consumisse mais uma vez. Das forças da criação, Cefirus alicitou o homem e gigante, ainda não totalmente arruinado pelas surras de Klipot. Cefirus os ensinou nos caminhos da retidão, guiando-os contra a corrupção por meio do trabalho sagrado e da sabedoria divina. Por 114 gerações, Cefirus preparou a criação contra o caos de Klipot. No entanto, quando as últimas florestas foram derrubadas para fabricar as ferramentas necessárias para a manobra final de Cefirus, os Shedim, enlouquecidos pela dor e as surras de Klipot, declararam guerra total contra seus companheiros filhos. A guerra de Klipot e Cefirus, como a primeira guerra conhecida pela criação, foi desimpedida por inverdades de glória e força. Nenhuma batalha foi transformada em nomes próprios. Não havia economia para consertar ou alimentar a luta. Nada pelo qual se lutou não se lutou com, ou em, ou sobre. Havia apenas violência, desorganizada, de carne dilacerada e espírito quebrantado. Houve apenas carnificina. A vitória, como a entendemos, nunca veio. Os exércitos de Klipot, sob o comando do grande idiota, foram sacrificados a uma abominação, exceto o verme com a boca de 3 dentes. Ainda assim, o verme se elevou acima dos restantes 25 homens e 7 gigantes de Cefirus. Nenhuma lança, nenhuma flecha, nenhuma espada, garra ou canhão poderia perfurar a pele do verme. Nenhuma estocada do verme foi rápida o suficiente para pegar os 32.
A criação estava paralisada. A criação ficou paralisada. Criação paralisada. A criação azedou na paralisação. Podridão de criação parada. Os 25 foram devorados. O homem nunca foi feito para a eternidade. A cada esquiva dos dentes do verme, os 25 ficavam cansados de corpo e mente. Não havia tempo para felicidade, alegria, relaxamento ou contemplação ou qualquer outra coisa, exceto uma vigília sem fim contra o verme. Com o tempo, suas esquivas diminuíram. E, no final, não havia como escapar do poço sem fundo da boca de 3 dentes. Pela primeira vez em épocas, o verme se sentia feliz. Isso era tudo de que Cefirus precisava, pois enterrados nas profundezas do verme, nas entranhas de Qliphoth, estavam seus próprios dedos. Cefirus puxou, e a criação foi rasgada em pedaços. Na separação, Qliphoth foi irreparavelmente mudado. A arrancada de Qliphoth estava uma multidão de sua carne, a matéria que outrora sustentou a criação. O que antes era tudo que existia tinha sido cortado de forma desigual, mesmo com vísceras escaldantes derramadas das feridas de Qliphoth. E Qliphoth uivou, pois suas vísceras escaldantes haviam arrancado algo de Cefirus. Algo sem nome, sem peso. Qliphoth poderia pensar. Qliphoth podia sentir. Qliphoth poderia odiar. E Cefirus não sabia nada além da dor. De volta estava o vazio da existência, o nada se espalhando por tudo. No entanto, agora era ainda menos tolerável, pois Cefirus tinha, por apenas uma época fugaz, conhecido algo além dela. Estar sem o que lhes proporcionou tanta alegria, era inaceitável. Ainda com as vísceras roubadas de Qliphoth, Cefirus começou a trabalhar recriando a criação. Mas não era para ser, tudo estava errado, distorcido e imperfeito e impróprio e falso. Não a criação que conheceram, a criação que amaram, cultivaram e celebraram. Sua preciosa criação estava morta. Em luto, Cefirus reuniu as vísceras de Qliphoth e as enterrou entre o nada do princípio. Alimentado pelas vísceras de Qliphoth e aguado pelas lágrimas de Cefirus, algo brotou do nada. Uma árvore, dando frutos em seus galhos. Seus 25 ramos. Nosso mundo está suspenso, perigoso, no nada. Cefirus olha para nós de cima, sua centelha divina, lançando luz sobre tudo que conhecemos. Eles nos amam e nós os amamos. Eles chamam seus anjos, os 7 gigantes da velha criação, para nos defender. Sim, de fato. Defender. Ó, fruto da árvore da criação é deleitável para aqueles que não têm nome. Mesmo agora, muitos horrores, dispostos ou não, se incrustaram em nosso mundo. Mais ainda, cegos, curiosos ou maliciosos, procuram prejudicar, querendo ou não, tudo o que conhecemos e amamos. E, claro, não se pode esquecer Qliphoth. Pois Qliphoth também não se esqueceu.